assunto bem interessante a pedido do nosso aluno lá de Fortaleza, né? Nelson, que inclusive está aniversariando hoje, não é isso, Nelson? Parabéns. Então, atendendo a pedidos, vamos falar hoje sobre phrasal verbs, ok? Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre phrasal verbs. Bem, os phrasal verbs, ou expressões verbais, são a combinação de um verbo mais um advérbio ou preposição. O significado desse verbo pode ser modificado quando ele se torna um phrasal verb. Esses advérbios e preposições que são combinados são chamados de partículas. Bom, então aqui nós temos as duas primeiras frases, exemplo da nossa aula de hoje, né? They turned off the red light. Então, o verbo turn, sozinho, ele significa algo. Inclusive, sugiro até que você acompanhe isso no dicionário de inglês. Já a expressão turn off, né, já tem outro significado, que é desligar. Aqui nós temos the kids acted up all day. Então, act talvez pudesse ser traduzido como agir, né? Só que acted up já tem um outro significado, que a gente poderia traduzir como as crianças agiram mal o dia todo, né? Não se comportaram, né? Algo assim, ok? Bom, os phrasal verbs, eles mudam o significado do verbo. Então, por exemplo, o verbo come, sozinho, ele pode significar o quê? Vir, chegar. Já com a preposição ali, off, né? Come off, já muda completamente o sentido. Já pode ser traduzido como sair, desaparecer, dependendo do contexto. Então, olha essa frase exemplo. This mark on your shirt won't come off. Quem já bebeu vinho, né, sabe disso. Que o vinho, ainda mais numa camisa clara como essa, né, vai dar trabalho para sair, não é mesmo? Bom, vamos continuando aqui com os nossos exemplos. Quando o verbo vem antes de uma partícula e não existe objeto. Então, nós temos aqui uma série de phrasal verbs. Vamos ver aqui o primeiro, grow up. Eu não sou muito adepto da tradução, então vou me concentrar mais com a pronúncia em inglês, tá certo? Até porque aqui já está traduzido. Então, grow up, a ilustração mostra bem. Come in, né? Come in. Stay up. Turn off. Turn off. Break up. Né? We break up, ou we broke up. Get by. Catch on. Nós temos também duas frases exemplo. Então, eu peguei aqui o stay up, a gente fez essa frase. We will have to stay up late tomorrow night. E break up, nós temos a frase She broke up with me last week. Bom, segundo exemplo aqui, né, segundo tópico, quando o verbo vem antes de uma partícula ou objeto. Aqui nós já temos vários, né? Então vamos ver o primeiro. Pick on, né? Está aqui o significado. Hang on, também está aqui o significado. Part with, outro significado. Look after, take after, fall for. O que eu achei interessante aqui é exatamente isso, né? Por exemplo, look after, take after. Mesma preposição, muda o verbo. Pick on, hang on, né? A mesma preposição mudando o verbo, e claro que isso vai ter um significado diferente, naturalmente. Vamos só dar dois exemplos, né? Então a gente pegou aqui, né, exatamente esses dois aqui, ó. Fall for, né? Geralmente a gente usa essa expressão como fall in love, né? Apaixonar-se, mas também pode ser fall for. I fell for her, ou I fell in love for her, né? E aqui o take after, Susan looked after her mother, né? Então, tá bem óbvio aqui a tradução. Terceiro tópico, quando o verbo vem antes de um objeto e uma partícula. Então, nós temos aqui vários, né? Vamos ver. Catch out, tá aqui o significado, né? Answer back, também está aqui o significado. Count in. Call back, né? Call back. Ask in. Ask him in. Invite out. Tell apart. E order about. Também só usamos dois exemplos porque o objetivo aqui não é tornar essa aula enfadonha. Então fizemos ela bem condensada. Então, answer back, nós temos aqui, ó, Rick just answer them back. Então aqui a dificuldade maior que eu vejo é que aqui você vai ter que desmembrar o phrasal verb, né? Então aqui já tem, né, exatamente essa partícula, né, aí no meio, né? Então seria algo assim como
Rick acabou de respondê-los de volta, né? E a outra, my sister said that Jack loved to order people about. Então aqui tá junto, ó, order about, dar ordens, mas na hora que bota a frase, olha lá, a partícula aqui entra no meio, né? Então, minha irmã disse que o Jack amava dar ordem em pessoas, né? Então, talvez eu imagino que alguém poderia colocar erradamente, né? Da forma seguinte: my sister said that Jack loved to order about people. Seria um erro comum, clássico, né? Então, to order people about, tá bom? O quarto tópico seria quando o verbo vem antes de uma partícula e uma preposição ficou na frente, né? Com um objeto. Então, nós temos aqui look forward to, catch up with, stick up for, miss out on, come down with, make off with, break out of. Bom, aqui nós temos só 2 exemplos também, então vamos pegar aqui o catch up with. I'm going to work to catch up with my wasted time. Então, às vezes, nem sempre a tradução passa o real significado do que seja, né? Então, por exemplo, aqui ele está traduzido assim, catch up with, fazer algo que deveria ter sido feito antes, recuperar, realmente, essa é a explicação. Então, geralmente o pessoal ouve muito esse catch up, sei lá, como catch up, né? Só que não é ketchup, aquilo que a gente bota lá no hot dog. É catch up with, né? Então, por exemplo, agora, né, você está estudando. Se você perdeu, sei lá, uma aula anterior, então o professor teria que fazer com você o quê? Um catch up. Então, catch up, exatamente, repor aquele conteúdo perdido, né? Então, catch up with, aqui eu agora acho que deu para entender melhor. Espero, né? Às vezes a gente aqui ajudar acaba atrapalhando. E a outra, que é o stick up for, people must learn to stick up for themselves. Então, essa ilustração acho que resume bem a frase, né? Nós vemos aqui 3 crianças, a do meio chorando e as outras ali dando, né, aquela força. Então, as pessoas precisam aprender, né, a apoiar ou defender ela, né? Bem interessante essa frase. Bom, nós temos aqui o nosso último slide, outros exemplos. Carry on with your game. Continue com o seu jogo. We ended up doing the work ourselves. Nós acabamos fazendo o trabalho nós mesmos, né? Não sei se eu botei aqui, vamos ver. Sozinhos aí. Sozinhos ou nós mesmos, né? Rosie kept cutting in on my speech. Rose interrompeu o meu discurso. Então, cutting dá a ideia o quê? De cortar, né? Se ela interrompeu, ela meio que, de certa forma, cortou mesmo, né? James said he'd call me back. James disse que me ligaria de volta. Bom, pessoal, eu sei que foi uma aula até um tanto corrida, né? O nosso objetivo não é tornar a aula demasiada longa, mas se você quiser receber o PDF dessa aula, manda um e-mail para mim, né? Tá aqui, ó, inglesfacil@mailo.com. Terei imenso prazer em mandar o PDF para você e também até tirar alguma dúvida, caso você assim a tenha, tá bom? Foi um prazer, então. Até a próxima.